Olá, eu sou o Maurício Spiandorello e este é o For Sales Grandes Carreiras. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do For Sales Grandes Carreiras, programa de entrevistas com executivos que são referência em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Grandes Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, falaremos sobre o segmento de bens de consumo e também sobre uma temática muito bacana, que é a mudança de segmento ao longo da carreira. Para me acompanhar com as perguntas e com os comentários, eu terei a companhia do Pedro Henrique Zanol, que é um dos consultores sêniores aqui da For Sales. Pedro, muito obrigado pela tua participação, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Maurício, tudo bem? Olá, pessoal do canal da For Sales. Obrigado pelo convite, é um prazer mais uma vez estar participando aqui com vocês. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar todos que estão nos acompanhando para que se inscrevam no canal do YouTube da For Sales. Basta clicar no ícone vermelho inscreva-se. Não deixem de ativar a sinetinha para serem sempre notificados quando divulgarmos vídeos novos. Para aqueles que gostam de conteúdo em formato de áudio, eu convido também a acompanhar a For Sales no Spotify, no Apple Podcast e no Deezer, porque lá você terá os mesmos conteúdos que o YouTube, porém em formato de áudio. Feito o convite, a nossa conversa de hoje ela estará estruturada em 4 partes diferentes. Na primeira parte, falaremos sobre a carreira do nosso convidado. Na segunda parte, falaremos sobre o principal case da carreira do nosso convidado. Na terceira parte, falaremos sobre o futuro do segmento de bens de consumo. E na quarta e última parte, o nosso convidado dará dicas de carreira para quem quer construir uma carreira de sucesso. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso em vendas, seja no segmento de bens de consumo, ou seja em qualquer outro segmento, não deixe de assistir esse vídeo até o final ou acompanhar esse bate-papo, por áudio até o final. Porque o nosso convidado de hoje é o Otávio Faquina, um executivo com mais de 20 anos de experiência no segmento de bens de consumo, passagens por empresas como Nestlé, Mondelez, e recentemente assumiu a posição de diretor de vendas na Mosaic Fertilizantes. Otávio, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro, Maurício, muito obrigado por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha carreira, poder compartilhar um pouco das minhas experiências. É um prazer estar no For Sales Grandes Carreiras e vai ser um bate-papo legal. Espero contribuir bastante aí para os nossos telespectadores ou das redes sociais que vão acompanhar essa nossa conversa. Bacana, Otávio, excelente. Para a gente começar, então, conta um pouquinho para quem está nos acompanhando sobre a sua trajetória, as empresas que você passou, os cargos que você exerceu, de trás para frente, para a gente fazer um pano de fundo aqui para o nosso bate-papo, por favor. Tá, legal, legal. Vou contar um pouquinho da minha história, dividir um pouquinho desde a minha adolescência. Eu tive, dos meus 13 anos aos 21 anos, a oportunidade de me tornar um jogador profissional de futebol, na posição de goleiro. Dizem que aonde o goleiro joga não cresce grama, mas é a posição mais especial, né? A posição, obviamente, onde você tem que ter a visão total do jogo, obviamente, priorizar os jogadores, entender da parte tática do jogo. Obviamente, você está ali tendo uma visão privilegiada e vendo o que está acontecendo e podendo ajustar o posicionamento do time e como realmente mudar algumas coisas durante o jogo para poder performar melhor. Eu saí do futebol aos meus 21, 22 anos, me formei em administração na FAAP, depois fiz um MBA no Mackenzie em marketing e depois um MBA no atual Insper, antigo IBMEC, pela Nestlé. Então, como carreira, eu diria, no primeiro emprego, né, foi nas lojas Riachuelo, lá no comecinho da carreira, no processo de trainee. Foi muito legal passar ali por quase um ano e pouco, numa experiência de uma grande rede de varejo, e na época era um trainee de loja, e eu pude realmente entrar nas lojas, operação, entender bastante como manter uma loja de varejo preparada para atender o consumidor. E é uma dinâmica muito interessante, muito rápida, de muito atender o desejo do consumidor, obviamente,
com marcas diferentes, propostas de valor diferentes. E foi um primeiro grande aprendizado quando eu tive a oportunidade de me juntar a uma joint venture da Nestlé com a Fonterra. A Fonterra é um grande grupo da Nova Zelândia, é uma grande cooperativa e o maior exportador de insumos de lácteos do mundo. E tem uma joint venture no Brasil que chama DPA, Dairy Partners Américas. E eu me juntei em 2003. O tempo passa rápido, na área de marketing, e fiquei quase 5 anos no Brasil, podendo, obviamente, fazer toda a parte de estratégia e readequação do portfólio de marcas. Foi uma experiência muito rica poder, obviamente, participar de um processo, na época, junto com a Boston Consulting Group, e fazer uma readequação de marcas e definir estratégias vencedoras de marca naquela época para Chamito e Ninho e outras marcas do portfólio, mas realmente a gente conseguiu, naquele momento, implementar uma transição de portfólio muito vencedor e conseguir resultados muito expressivos nos anos de 2006, 2007, no mercado de refrigerados no Brasil. Eu sempre tive a vontade de trabalhar fora do Brasil e indicava isso para os gestores, para a liderança da DPA naquele momento, desde acho que do primeiro dia que eu... E aí veio a primeira dica, né? Sempre conversem com os gestores sobre as suas vontades profissionais. A carreira a gente vai construindo, nós construímos a nossa carreira também com o apoio dos gestores e das oportunidades que as companhias vão colocando para nós, mas ninguém vai adivinhar se a gente também não expressar claramente para os nossos gestores e para a companhia quais são os nossos desejos. Então, eu sempre expressei a minha vontade de trabalhar fora do Brasil e eu tive uma grande oportunidade em 2008 de ir para a Venezuela. A DPA também tinha uma parceria, aliás, era a DPA Venezuela, a parceria da Nestlé e da Fonterra na Venezuela. Eu tive esse presente de carreira que foi ser expatriado entre 2008 e 2012. Foram quase 5 anos na Venezuela e ali foi um MBA real de negócio. Obviamente um país maravilhoso, um país com todos os recursos possíveis, mas já num desafio econômico muito grande. E ali eu pude realmente aprender como olhar a cadeia de valor como um todo. Eu já assumi depois de um período, depois de um ano na Venezuela, a diretoria de marketing. E o que eu mais aprendi, além da geração de demanda, tão importante entender os drivers de consumo e como gerar demanda, era como produzir com eficiência, como dentro de um ambiente tão complexo de fazer negócios, conseguir desenvolver produtos que atendessem às vontades do consumidor, mas que fossem factíveis de produzir nas fábricas, com todas as limitações de importação, com todas as limitações técnicas, num país extremamente complexo do ponto de vista operacional, mas que lá também eu aprendi que a gente tem que focar naquilo que a gente controla, né? Nas nossas decisões, nos nossos KPIs, em como a gente gera valor, melhorando a nossa eficiência operacional. Então, a Venezuela foi uma grande escola de marketing, de negócio para mim, principalmente de negócio, de olhar toda a cadeia de valor. E o sucesso da Venezuela em transformação de portfólio, em readequação de processos, de governança, e realmente conseguir fazer um negócio permanecer rentável em tempos tão complicados e desafiadores, me ameritou voltar para o Brasil em 2013, já para fazer uma mudança de carreira importante dentro do próprio grupo Nestlé Fonterra, mas voltando ao Brasil, para aquela DPA Brasil que eu comecei em 2003. Eu voltava depois de 5 anos fora para assumir a diretoria de vendas da DPA Brasil. Então, foi uma primeira transição importante de carreira e que tem as suas complexidades, mas aí que está o segredo do sucesso. Como a gente entra dentro de uma nova posição, entendendo aonde estão as oportunidades e depois de desenvolver certas competências técnicas e comportamentais de liderança, como aplicar, obviamente, essas competências numa nova posição. Em geral, as posições de liderança, o que mais se exige é o conhecimento técnico, sem dúvida, mas a capacidade de liderar. A capacidade, obviamente, de gerar uma transformação, porque pessoas tecnicamente boas estão ali para te apoiar, que realmente conhecem, muitas vezes, até mais do negócio técnico do que você,
próprio executivo, numa mudança diária de posição, vai conhecer. Mas o que estão buscando é realmente a sua capacidade de liderança, obviamente, entender onde estão as oportunidades, onde estão os roadblocks e como potencializar o time através de governança, estrutura, processos, inovação, transformação, conseguir gerar valor. Foi uma grande experiência em vendas e realmente os cases de sucesso, de transformação da equipe de vendas da DPA foi muito significativo em anos difíceis para o mercado de refrigerados, nos anos de 2013, 2014, 2015 e 16, então foram quase 4 anos, mas obtendo realmente uma capacidade de melhorar a nossa execução naquele momento no ponto de venda de uma maneira fantástica, ganhando obviamente distribuição, mas ganhando muita qualidade e na execução dos nossos produtos naquele momento no ponto de venda. Isso trouxe resultados tanto de top line como de bottom line. E nesse momento, com resultados muito positivos e com a Fonterra, obviamente, numa estratégia naquele momento de crescer nos mercados de consumo, e eu tive a oportunidade de ir à Nova Zelândia. Então, eu pude trabalhar 1 ano voltando nesse período a marketing como general manager de uma marca muito grande, com mais de 100 anos na Nova Zelândia, que chama Anchor, uma marca de lácteos, que está em todas as categorias de lácteos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2017 como general manager dessa marca na Nova Zelândia. E, novamente, um desafio, obviamente, de gestão, de liderança cultural, mudando novamente de companhia dentro do mesmo grupo, mas para um ambiente totalmente diferente. Isso, claro, que me desenvolveu outras competências, não só técnicas, como também de liderança, de aprender, obviamente, a ler o ambiente, ler a cultura organizacional, entender como funcionam os principais stakeholders, a cultura do país, a cultura dessa companhia, do mercado, e a entender quais são os gatilhos que vão, obviamente, fazer com que um propósito que seja criado e que as competências que sejam desenvolvidas sejam adequadas para aquele ambiente, para aquela organização, para aquela cultura. E foi um ano muito importante, muito especial na minha vida profissional, porque me abriu realmente outros horizontes do modelo de liderança, um modelo de gestão. Agradeço muito a Fonterra por ter me dado essa oportunidade. E em 2018, eu então mudo de companhia pela primeira vez, que é uma proposta muito importante da Mondelez para voltar ao mercado brasileiro no começo de 2018, para cuidar de todos os canais de atacados, cash and carries e os distribuidores. Então, o canal indireto. E realmente uma nova experiência, numa nova cultura organizacional, numa empresa muito forte, uma empresa com marcas muito grandes, realmente queridas pelos consumidores, mas também com seus desafios, obviamente, de fazer uma execução no ponto de venda melhor e cada dia mais assertiva, entregando as estratégias de marca no ponto de venda. E, obviamente, eu encontrei desafios, mas, novamente, sempre no pilar de entender a estrutura organizacional, a cultura organizacional, conversar com os principais stakeholders, conhecer a história da companhia, estar muito próximo dos clientes, nesse caso dos distribuidores, principais atacadistas e também do canal de cash and carry, entender como que a gente poderia trabalhar com esses principais canais para chegar ao consumidor e ao ponto de venda da melhor maneira. E também desenvolvendo o time e criando realmente um time com grande propósito de construção de pessoas, né, de fazer uma transformação, entregar resultados com consistência e lidar com ambiguidade. Eu diria que nós, latino-americanos, temos uma capacidade muito grande de lidar com ambiguidade. Né? Nós dormimos com uma notícia e acordamos com outra. E isso faz com que a gente tenha que desenvolver a capacidade e a competência de se reinventar todos os dias, né? E ir ajustando, obviamente, é importante ter uma estratégia que seja bem definida e que a gente não saia dessa estratégia, o famoso stick to the strategy, mas a gente ir fazendo pequenos ajustes táticos para ir moldando partes dessa estratégia, né? E fazendo adequações, porque a gente vive realmente em ambientes muito ambíguos que têm muita mudança. E foram quase 3 anos na Mondelez,
também sou muito grato pela companhia, uma grande companhia para trabalhar, que eu aprendi muito e saí um melhor profissional, tanto pessoalmente como profissionalmente, da Mondelez. E estou abraçando o desafio do agro. E o agronegócio, eu como brasileiro, sempre olhei com grande admiração, né, a importância do agronegócio para o desenvolvimento do nosso país, não só nos últimos 10, 15 anos, mas para o futuro é fundamental. E tendo uma grande oportunidade de entrar numa companhia de ponta, é um benchmark no mercado, que é a Mosaic, e estou muito feliz por essa oportunidade e contente de abraçar um mercado que vai me dar a oportunidade de trazer as boas práticas, aprendizados, benchmarks do mercado de consumo dentro de um universo diferente, com outros desafios, e que esse vai ser realmente a grande oportunidade de como adaptar benchmarks, estratégias, conhecimentos de execução dentro de um novo mercado. Então, essa é a minha grande missão, realmente contribuir bastante para o crescimento da Mosaic no Brasil. Muito bom, Otávio, excelente. Acho que tá muito bem construída e muito bem narrada a sua carreira. Eu quero aprofundar um pouco mais esse tema final das últimas semanas, que foi a tua mudança de segmento. Mas Perfeito. antes disso, eu queria te fazer uma única pergunta a respeito da tua trajetória como um todo, né? Você é um profissional que recebeu muitos desafios novos, que teve muitas promoções nessa trajetória que você narrou para a gente, né? Qual que você acha que é a tua principal característica ou a tua principal fortaleza que te ajudou a ter uma carreira tão exponencial? Que atitude ou que conhecimento que você tem que te ajudou nesse processo, na sua visão? Acho que vocês vão me escutar falar muito de 4 competências que eu considero que são fundamentais para a liderança, seja para a liderança de vendas, de marketing ou de qualquer área. Então, eu acredito que essas 4 competências que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo me tornaram um profissional mais completo. Então, a primeira é entregar resultados com consistência. É muito importante, seja em qual área a gente estiver, em qual mercado a gente estiver, a gente ter uma entrega de resultados com consistência. Acredito muito também que não existem heróis, existe um time. Tem pessoas que têm uma capacidade, uma entrega diferenciada, é muito importante. Esses são os famosos key talents, mas a gente tem que ter um time muito coeso, né? A qualidade de todos faz o time mais forte. Então eu falo muito com o time de que eu gosto, é bom ter heróis, mas é melhor ainda ter um time coeso, forte, que o conjunto é maior do que o individual. Então esses conceitos para mim são bem importantes. Então, entregar resultados com consistência, lidar com ambiguidade, outra competência muito importante, desenvolver pessoas, e aqui realmente é um ponto chave. Eu agradeço a todos aqueles que trabalharam comigo, meus pares superiores e meu time, porque o sucesso da minha carreira foi construído com eles, né? Eu diria que nada e nenhum dos resultados e transformações que aconteceram foi um trabalho individual. Então, as pessoas certas no lugar correto, com o perfil correto e times diversos, isso é muito importante, não é? Muitas vezes a gente corre o risco e a tentação de contratar pessoas que são parecidas com a gente, né? Que aquela entrevista flui muito bem, que os conceitos são muito parecidos, mas a gente tem que sempre desenvolver a capacidade também de buscar a diversidade, porque não existe um caminho único para chegar num objetivo. Existem diferentes formas de chegar. Então, e ao longo da minha carreira, eu também fui desenvolvendo essa capacidade, competência de procurar diversidade, pessoas que tivessem a capacidade de trazer novos pensamentos, inovação, capacidade de transformação e por meios diferentes daqueles que eu havia me desenvolvido. E com isso eu cresci com eles também, aprendi muito com eles também. Então, realmente, o sucesso da carreira de um líder são os demais líderes que estão com ele, né? Isso, na verdade, todos nós temos a nossa função de liderança. E a última é transformação. Eu acredito bastante que a agenda de transformação ela tem que caminhar com a agenda de entrega de resultados. Não existe entregar resultados sem transformar em algum momento aquela sua capacidade de entrega vai se esgotar. Então, realmente, inovação, pensar fora da caixa,
e trazer formas diferentes de atuar é muito importante. Então, essas 4 competências são muito fortes e é isso que fez o sucesso da minha carreira e por isso que eu acho que eu tive oportunidades de trabalhar tantos anos no Grupo Nestlé Fonterra em diferentes posições de países, o privilégio de trabalhar na Mondelez e essa grande oportunidade de entrar na Mosaic hoje. Otávio, e pensando justamente nesses pontos que você levantou, né, mudança, aberto ao novo, a gente vai de encontro aí com o teu atual momento, que é essa mudança de segmento, né? Depois de 20 anos em bens de consumo, agora você, me corrija se eu estiver errado, mas aproximadamente 15 dias assumiu esse novo desafio no agronegócio. A gente recebe muitas perguntas de profissionais a respeito de o que fazer para mudar de segmento. Eu estou há X anos no mesmo segmento, quero mudar, quero refrescar a minha carreira, mas não sei como mudar, para que segmento tentar essa mudança. Então, como você é um profissional que chegou no alto nível de gestão e conseguiu essa mudança, eu acho legal entender de você por que você acha que a Mosaic contratou o Otávio. O que o Otávio ofereceu para a Mosaic, que a Mosaic viu de diferencial e o que você levou para eles que fez eles acreditarem aí num profissional de bens de consumo para essa transformação? De novo, eu acho que é ter uma história de sucesso, de que volte uma vez mais para essas 4 competências, né, que os resultados sejam consistentes, que você também tenha história de desenvolvimento de pessoas e equipe, que você também consiga mostrar que trabalhou em ambientes ambíguos e teve que, saber gerir isso da melhor maneira com seu time, e que houve processos profundos de transformação. Então, acho que essa combinação faz com que as suas competências comportamentais e de liderança sejam extremamente valorizadas. E isso, naturalmente, vai abrir portas para outros segmentos, para outros mercados, se essa realmente for a vontade desse profissional de ter essa vivência, essa experiência. Então, mais do que um resultado ou um caso específico ou uma passagem, com grandes, vitórias, o mais importante é ter uma história ao longo dos anos, que na minha opinião essas 4 competências estejam muito interligadas, porque quando existe uma mudança de segmento como essa que eu estou fazendo, eu vou aprender muito sobre o mercado de agro e nesses últimos, na verdade são 9 dias, 10 dias que eu estou na Mosaic, eu aprendo muito todos os dias com os clientes, com o time, com os meus pares, com os superiores. Eu estou aprendendo e quero fazer o meu learning curve sobre o mercado de agro ser realmente bem acelerado. Mas o que buscaram em mim não foi exatamente esse conhecimento no curto prazo sobre o agro, mas sim a capacidade de trazer para a Mosaic essas competências e atingir resultados com consistência, desenvolvendo pessoas, num ambiente que tem bastante ambiguidade e, obviamente, gerando transformação. Então, de novo, né, eu sempre vou basear o sucesso da carreira e com quem eu converso quando eu faço uma entrevista, se tem essa conexão desses pontos, porque você se torna realmente um profissional e tem histórias sólidas, resultados sólidos, não foram aqueles famosos resultados de curtíssimo prazo, que não são sustentáveis posteriormente, e que foram feitos por um time, e que foram feitos por processos e uma governança muito forte. Então, quando você consegue ter casos desse tipo, juntando essas competências, realmente são muito fortes, muito sólidos, e portas vão se abrir, e oportunidades vão aparecer. Bacana, bacana, Otávio. Excelente. Bom, com essa resposta, vamos avançando agora então para a próxima etapa da nossa conversa, para o segundo bloco de perguntas, onde vamos falar sobre o principal case da sua carreira, Otávio. Para conduzir as perguntas desse segundo bloco, eu vou passar a palavra para o Pedro, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Obrigado, Maurício. Otávio, fantástico escutar um pouquinho mais aí sobre a tua trajetória. E entrando na temática, então, gostaria de entender contigo, né? Acho que a tua carreira ela é feita de resultados porque existiram muitos desafios que você precisou sobrepassar, né? Queria que você me contasse, nos contasse, na verdade, qual foi o momento de maior entrega de resultado e o principal desafio que você precisou sobrepassar ao longo da sua carreira, e contar aí um pouquinho qual era a empresa, qual era o desafio e como você atingiu os resultados.
Bom, Pedro, a minha trajetória, ela foi, marcada por, resultados, de novo, grandes e juntando as competências e deixando legados importantes aonde eu pude passar. E novamente eu não vou citar um caso específico, mas o que está por trás desses casos, né, seja a transformação de portfólio na DPA Venezuela, criando obviamente uma base sustentável para que a companhia pudesse operar com lucratividade nos anos seguintes, fosse fazer uma transformação na forma de operar de vendas da DPA Brasil, criando um time de altíssima performance, com processos estabelecidos, programas também de incentivo e de performance, distribuidores extremamente alinhados, a execução crescendo, tanto ganhando milhares de pontos de venda, como ganhando o mix nos pontos de venda dos produtos com alta margem. E depois na Nova Zelândia, a oportunidade de construir um plano estratégico aonde a gente pudesse crescer o top line da marca, mas gerando muito mais valor através de trade-up dos produtos que eram mais comoditizados na Nova Zelândia, como os leites, por exemplo, pasteurizados, era como agregar valor a isso e criar uma unidade de marca. Então, novamente, os casos de sucesso, depois a minha vinda para Mondelez, onde também tem um desafio de execução, né, uma companhia de impulso, onde o consumidor não vai, na maioria das vezes, planejar a compra de produtos de impulso, né, como Uhum. biscoitos, como gomas e balas. Exatamente, você tem que ter uma qualidade de execução na ponta muito grande. Então, houve também uma transformação de como utilizar os canais, cada um super importante dentro desse processo de rota ao mercado, da melhor maneira e com a menor sobreposição possível. Mas, uma vez mais, os casos de sucesso, eles vêm porque eles foram diagnosticados. Obviamente, existiam coisas muito bem feitas, deixados pelos pelos gestores anteriores, mas entender basicamente, mapear aonde estavam as oportunidades, os roadblocks, fossem eles de processos, de governança, de competências do time ou de como as dinâmicas de execução poderiam ser melhoradas. Então, tanto aplicado isso ao marketing como a vendas, esse entendimento, né, e aonde estão os eixos estratégicos, os roadblocks estratégicos que precisam ser quebrados, para você conseguir, obviamente, gerar planos que sejam estrategicamente fortes, mas que a execução também seja realmente aplicada. E aqui eu queria puxar Uhum. um pouco que os casos de sucesso têm que ter uma estratégia forte por trás, mas como dizem, 90% transpiração e 10% inspiração. Então, realmente, a parte de execução é muito importante, né? Os planos no PowerPoint têm que ser feitos, muito bem feitos. Isso, obviamente, tem muita competência por trás, mas é sempre importante avaliar a capacidade de execução e o speed to market para fazer isso, né? Para que a gente consiga realmente executar. Então, o sucesso desses casos não foram só no planejamento, não foram só na estratégia, mas eu diria que a execução foi primordial, porque é essa que trouxe realmente os resultados e a capacidade de ajuste. E, se necessário ajustar, ajustar rápido, né? Nunca é importante ter essa, de novo, a capacidade de entender essa ambiguidade, e se tiver que ajustar, ajustar rapidamente. Perfeito, muito bom. Trazendo para um case em específico, por exemplo, o teu desafio da Mondelez, um desafio de um faturamento de acima de 5 bilhões de reais no ano, uma distribuição através do canal indireto extremamente complexa, com mais de 2 dezenas de parceiros envolvidos, 700 mil pontos de vendas. Como é que tu garante que a estratégia da ponta lá, que foi desenhada pelo head comercial, ela vai ser desdobrada em todas as camadas e ser executada com excelência para atingir os objetivos estratégicos da empresa? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é ter um time muito bem alinhado, um time muito sênior, que conheça muito bem das suas regionais, que esse time seja capaz de tomar as decisões, obviamente na ponta, que potencializem o bom
né, e diminua, vamos dizer, os problemas que existem. Então, o primeiro ponto é ter um time extremamente capaz e competente e que entenda a agenda corporativa. O segundo ponto, ter uma governança muito bem estabelecida, para que isso esteja de acordo e que a gente possa fazer um tracking daquilo que a gente se dispôs a fazer. Terceiro ponto é ter claro quais são os objetivos de cada canal. Muito claro. Um canal tem muito mais um papel de execução, outros canais têm um papel muito mais de complementariedade, e como realmente utilizar os dois canais, seja através de estratégia de preço, estratégia de portfólio, uma estratégia de execução diferenciada, de remuneração diferenciada, para que esses canais sejam complementares e que não se sobreponham. E a capacidade, obviamente, de novo, de executar e traquear. Então, essa combinação trouxe, obviamente, para a Mondelez essa melhoria de execução significativa no ponto de venda, nesse pequeno ponto de venda, utilizando esses canais de uma forma adequada, mas sempre considerando, né, estratégias de preço, de portfólio, de execução, que fazem sentido para aquele canal e que potencializem a capacidade desse canal. Canais que são extremamente que têm uma capacidade, obviamente, de amplitude muito grande, que têm mais SKUs no portfólio, que tenham mais um custo de servir menor, vão ser utilizados para determinados tipos de produto com determinadas estratégias. Produtos que necessitam maior execução, em canais que tenham maior capacidade de execução. Então, eu entendo que todos os canais têm o seu papel e todos são extremamente importantes numa companhia de bens de consumo que tenha que necessite da capilaridade e necessite também da execução em níveis como uma companhia como a Mondelez, com as marcas tão fortes e impulso necessita. Perfeito, muito bem. Falamos dos cases de sucesso, e eu gostaria de trazer uma temática que algumas vezes ela passa batida, mas é muito importante também. Acho que caracteriza um grande líder, um grande profissional, aprender com os erros. E qual que você acha que foi o grande erro aí ao longo da sua carreira que serviu como lição para você desdobrar para o desenvolvimento da sua carreira, Otávio? Perfeito, Pedro. Eu vejo que uma liderança, a gente tem que ter a capacidade de ser rápido, mas não colocar a famosa carroça na frente dos bois, né. Então, é ter realmente a maturidade de enxergar o problema e entender que ele não pode ser visto de uma única ótica, né, seja da ótica de vendas ou da ótica de marketing ou somente da ótica de manufatura, de supply chain ou financeira. E eu vejo que uma liderança de vendas, de marketing, tem que ter realmente essa capacidade de ter uma ótica muito ampla, e puxar essa agenda dentro da companhia. Então, aonde eu tive mais dificuldade de implementar uma estratégia e desenvolver uma estratégia, depois mais difícil executar, quando realmente eu não coloquei todos os fatores em linha, né? Não coloquei todos os fatores de uma maneira em que a companhia tivesse, as demais áreas tivessem com alinhamento e tivessem os seus objetivos também alinhados a isso. Então, acho que as decisões, quando são tomadas com muita pressa, elas tendem a ser erradas. Quando elas demoram muito também, nós não temos tempo para isso, num mercado tão ambíguo de tanto necessidade de resultados, mas como a gente balanceia, faz essa equação correta entre tempo, análise e escutar outras áreas, escutar os stakeholders, e tomar uma decisão realmente que ela leve em consideração outros KPIs da companhia e uma outra visão e a visão de outras áreas. Acho que isso é importante. Na minha carreira, todos os casos de sucesso que eu pude comentar para vocês foram casos em que isso teve muito bem alinhado, que depois da execução teve os seus desafios, obviamente tiveram seus ajustes, mas diria que 90% dessa execução fluiu muito bem, porque essa visão alinhada com outras áreas estava muito bem feita dentro da cadeia de valor. Muito bem, excelente. Perfeito, Otávio. Vamos avançar agora, então, para a terceira etapa da nossa conversa, onde vamos falar sobre o futuro do segmento de bens de consumo, né? Que é o segmento Perfeito. onde você teve a maior parte da sua experiência. Pensando nesse segmento, né? Nesse caldeirão de novidades aí que ocorrem
dia a dia nesse segmento tão dinâmico. Qual que você acha que são as principais transformações pelas quais o segmento de bens de consumo vai passar? Quais que você acha que são as principais tendências, os produtos que vão aumentar a demanda, que vão diminuir a demanda? Enfim, o que você enxerga para o futuro desse segmento? Bom, primeiro o digital chegou e chegou com muita velocidade, né, seja para o consumidor, ou seja para o pequeno varejo, ou seja para o comerciante e para vendas, para as equipes de vendas. Então, a pandemia é um fato, acelerou muito essa curva, onde o digital entrou muito forte dentro dos negócios, ah, e o entendimento de como o digital pode ser uma ferramenta complementar, seja ela de distribuição, é muito importante, né. Como é que ela vai ser uma ferramenta que vai gerar valor e vai, obviamente, fazer com que o produto esteja, com mais capilaridade, com o mix correto e com o preço correto dentro, do seu RTM. Então o digital veio e abriu portas também para muitos concorrentes. Muitos pequenos concorrentes e companhias que, através dos aplicativos ou através das mídias sociais, conseguem colocar os seus produtos, mostrar, obviamente, as suas inovações, a qualidade e os seus produtos para o mercado consumidor e para muitos clientes. Então, o digital ele é realmente uma ferramenta e uma forma de trabalhar diferente que vem mudando bastante como as companhias tradicionais que têm a sua fortaleza em distribuição, porque tem sistemas de distribuição muito robustos, vão ter que realmente se adaptar e capitalizar isso. A gente vê grandes varejistas do Brasil, grandes atacadistas do Brasil, migrando rapidamente para essas plataformas e as companhias de bens de consumo também, cada uma com a sua estratégia, fazendo trabalhos, tem trabalhos muito legais no mercado da estratégia de digital. Então, digital para mim é uma mudança, tanto para marketing, né, tanto para aquele consumidor que hoje tem muito mais acesso e consegue, obviamente, não só entender o que está acontecendo no mercado, mas tem muito mais acesso à informação e é muito mais criterioso e muito mais seletivo naquilo que escolhe. O segundo, eu queria falar um pouquinho sobre os canais de distribuição, tão importante para as companhias de consumo, que eu entendo que os canais de distribuição vão sobreviver àqueles que se especializam. Obviamente, as companhias de bens de consumo necessitam de execução no ponto de venda e a especialização, menos generalista e mais especializado, é uma função que todo mundo quer uma qualidade no ponto de venda e a gente sabe que a geração de demanda ela está aí, é super importante, mas se tem uma boa geração de demanda e ao chegar no ponto de venda a execução não está de acordo, não tem a venda, não se concretiza a venda. Então realmente ter canais que tenham as suas, sejam especializados e consigam oferecer um nível de serviço importante dentro de um custo de servir também adequado é muito importante. Então acho que esse é o desafio também dos próximos anos, tanto do setor de distribuição, como também das grandes companhias. E, novamente, voltando para os consumidores que estão muito mais antenados, estão muito mais conscientes, estão muito mais. Tem um leque de opções muito maior, tem possibilidade, obviamente, de conhecer diferentes produtos, marcas, e tem um acesso à informação muito grande. Então, e eu também vejo que o consumidor vão existir o consumidor ele vai ter necessidades diferentes através do dia. O consumidor ele vai querer comer um produto indulgente durante o dia, ele vai querer ter seu momento de saudabilidade, mas vai existir um momento que ele vai querer sentar na frente da televisão e comer um produto indulgente, mesmo que ele tenha durante o dia uma 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 dieta ou tenha hábitos alimentares que sejam mais saudáveis. Os consumidores, nós seres humanos, temos diferentes necessidades ao longo do dia. Então esse entendimento de como suprir essas necessidades dos consumidores ao longo do dia, ao longo da jornada de consumo, seja ela do ponto de vista de produtos, mas também de execução e de presença, né, e novamente o digital vai entrar muito forte nisso, criando outras formas de acesso, é muito importante. Então, no resumo, essas três grandes variáveis ou tendências que eu vejo que são muito importantes e que tem que estar na pauta de discussão. Otávio, e pensando
desse universo de pautas que o segmento de bens de consumo tem pela frente. O que eu queria te perguntar é o seguinte: como que você acha que o mercado vai reagir a essas pautas? Você acha que tem uma tendência do mercado ficar cada vez mais concentrado na mão dos grandes players, ou você acha que o mercado pode apresentar oportunidades para novos entrantes? Na sua visão, você acha que a tendência para os próximos anos é a gente estar cada vez mais centralizado dentro dos mesmos players, ou é a gente ter uma pulverização de players no segmento de bens de consumo? O que você enxerga nesse universo aí? Novamente, eu acho que a tecnologia e o digital traz a possibilidade e abre as portas para novos entrantes, porque obviamente, companhias menores que tenham grandes ideias, grandes produtos e queiram desenvolver sua marca, têm um acesso a isso muito mais eficiente, muito menos oneroso do que era no passado, do mesmo ponto de vista de distribuição, né. Ter um sistema de distribuição forte é extremamente importante, mas uma companhia hoje que não tenha um sistema de distribuição forte estabelecido através da tecnologia, de aplicativos, de plataformas de entrega, ela consegue também dar acesso a esse produto, para os seus consumidores. Então acho que o digital vai obviamente ampliar o número de concorrentes, o número de entrantes. Agora, os princípios básicos de um sucesso de uma empresa e de marcas continuam os mesmos, né? A qualidade de atendimento, qualidade dos produtos, produzir com segurança, sustentabilidade, consciência social, todos esses pontos são extremamente relevantes, estão na pauta das grandes empresas e também das pequenas e daquelas que estão começando. Então, novamente, todos estão muito mais conscientes dessas necessidades e vêm trabalhando muito forte nisso. Mas, sem dúvida, o digital abre portas para outras marcas, empresas que estão começando. A gente vê um número sem fim de startups e de novas marcas entrando no mercado, né. Acho que todo dia, ao ir ao supermercado, ou a ir a um ponto de venda, ou entrar na internet, é só entrar nas mídias sociais que aparecem, obviamente, novos produtos, novas marcas. Então, o acesso a isso, tanto do ponto de vista do consumidor, como dos novos entrantes, é muito mais acessível. Obviamente, precisa ter um modelo de negócio eficiente, precisa ter, obviamente, todas essas premissas sociais, de sustentabilidade, de segurança, muito bem fortes, estabelecidas, mas, obviamente, o digital vem abrindo um espaço muito grande para outras empresas e marcas que estão começando a aparecer no mercado. Perfeito, excelente, Otávio. Agora vamos entrar então no quarto e último bloco da nossa conversa, onde vamos explorar dicas de carreira para quem está nos acompanhando. Perfeito. Neste quarto e último bloco, nós dividimos as perguntas em três pilares diferentes. Um primeiro pilar de aprendizados, um segundo pilar de desenvolvimento pessoal e um terceiro pilar de gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra para o Pedro para que ele conduza as perguntas do primeiro pilar de aprendizados. Perfeito, excelente, Maurício, muito obrigado. Bom, a gente acabou abordando esse tema de alguma maneira, né, na pergunta anterior, mas Perfeito. se a gente puder explorar novamente a questão de aprendizado, Otávio, queria entender com você o que você talvez tenha cometido de erro lá no início da carreira que levou você a se desenvolver melhor como um profissional e você assumiu para você mesmo que você não cometeria mais, que manteria essa consistência ao longo da sua carreira e que resultado isso trouxe? Novamente, eu vejo que projetos aonde eu, de novo, apenas foquei numa visão, na minha época de marketing, apenas foquei numa visão consumidor, eu tive, obviamente, mais dificuldades de executá-lo. Porque no final da história, um projeto de marketing tem que atender a necessidade do consumidor, isso é fundamental, né? Estamos aqui para atender e fazer o consumidor estar impressionado com aquilo que a gente oferece, mas também tem que ter uma boa história financeira para a companhia e tem que ter uma boa história para o cliente. Então, a história de valor de um produto de sucesso, ela tem de três vertentes, na minha opinião. É atender o consumidor com excelência, ter um bom consumer insight
é ter realmente um produto que tenha margens adequadas para a companhia, né? Novamente, inovação e renovação tem que gerar valor para o consumidor, tem que gerar valor para a empresa, com melhores margens, para o acionista, e tem que gerar valor para o nosso cliente, seja ele uma pequena padaria, seja ele uma grande rede de varejo. Então, esse storytelling, ele tem que levar em consideração essas três vertentes. E os produtos que têm sucesso no mercado são realmente aqueles produtos que completam essas três vertentes tão importantes, né? Quando uma atende apenas o desejo do consumidor e não é financeiramente viável para a companhia, ele tende a ser delistado. Em algum momento, aquelas margens negativas que não se sustentam ao longo do ano, né? Ao longo do período, ao longo dos próximos tempos. Da mesma maneira, pode ser um grande negócio para o cliente, pode ser um grande negócio para a companhia, não ser um bom negócio para o cliente, não ter margens adequadas, não gerar valor naquele espaço que o cliente está disponibilizando. E se isso tudo gera valor para a companhia e gera valor para o cliente, mas não atende o consumidor, também a equação não fecha. Então, aqui não é uma questão de e, não é uma questão de ou, mas é uma questão de e, né? Atender o consumidor, a empresa e o cliente. Então, os grandes produtos têm isso. Todas as vezes que eu desenvolvi um produto ou criei uma estratégia de vendas que não estava levando em consideração essas três variáveis, em algum momento ela não teve sucesso. Muito bom, muito interessante. Excelente, excelente dica, Otávio. Avançando aqui para o segundo pilar do bloco de dicas de carreira, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal. Para o pessoal que está nos acompanhando e está construindo a sua carreira e quer um dia chegar a uma posição importante em vendas e marketing, tem algum curso, algum tipo de formação que você recomendaria para essas pessoas? E já emendo uma segunda pergunta também, junto com essa primeira. Quais são os 3 ou 4, ou no máximo 5 livros que você leu na sua carreira e que te inspiraram e que você compartilharia com quem está nos acompanhando? Perfeito. Em relação aos cursos, eu entendo que liderar é uma grande competência que tem que ser desenvolvida. A liderança a gente aprende na prática, mas também estudar sobre ela é super importante. Então, eu não vou recomendar um curso específico, mas tudo aquilo que tiver relacionado à liderança de pessoas, a entender, obviamente, a ter empatia, a se colocar no sapato dos outros, e ser um líder empático não significa não ter força, não ter capacidade de persuasão, não ter capacidade de colocar suas ideias. É justamente ao contrário, né? Simpatia é diferente de empatia. Então, é muito importante trabalhar muito bem esses conceitos, porque isso vai gerando relações de confiança, e isso, no meu ponto de vista, é fundamental numa construção de uma equipe de sucesso, mas também ter um trabalho de sucesso com os principais stakeholders, áreas de apoio, pares e, obviamente, com os superiores. Em relação a livro, eu separei três que eu acho que são muito importantes. O primeiro é o meu favorito, né, que é Os Primeiros 90 Dias. Então, esse livro dá Legal. muitas dicas de como realmente fazer uma transição de carreira, entender a complexidade de uma gestão de carreira. Então, é muito importante entender os desafios que vão acontecer, falar com os principais stakeholders, escutar bastante as pessoas, ter contato com não só os principais stakeholders, mas também com clientes, com as suas equipes, entender realmente como funcionam as decisões corporativas, o que está escrito nos livros, o que não está escrito nos livros, a cultura da companhia que não está escrita nos livros, da companhia, na história escrita. Então, é muito importante ter esse conhecimento e investir tempo nisso numa transição de carreira e entender a complexidade dela. Tem a complexidade de mudança de função, tem a complexidade de mudança de função e de país, tem a complexidade de mudança de função dentro da própria empresa ou indo para uma outra empresa, ou a mesma função numa outra organização. Então, tem N diferentes situações de complexidade, de mudanças que vale a pena entender. O segundo é o que eu falei, líder de resultados. Então, para mim, esse livro é muito bacana, do Elias Leite,
e novamente vem reforçar esse conceito e as competências de entregar resultados. E o terceiro, As 10 Faces da Inovação, do Tom Kelly, que eu acredito que é um livro que também fala muito de como ter estratégias, turbinar as estratégias, a criatividade. Então, ele usa bastante esses conceitos que eu considero que são fundamentais. Esses são meus três preferidos até o momento. Ótimas dicas, Otávio. Para quem está nos acompanhando, a gente vai deixar nos comentários do vídeo do YouTube o nome dos livros e os autores para quem tiver interesse em pesquisar os livros, tá bom? Vou passar a palavra agora para o Pedro para que ele conduza as perguntas do último pilar de gestão de pessoas. Muito bem. Nós conversamos muito sobre entregar resultados através de pessoas, né? E aí agora até como dicas para entender o mindset da formação de um time de alta performance, queria te perguntar então, Otávio, o que você avalia em um candidato quando você está contratando ele para a sua equipe? Tá, eu olho a formação desse profissional. Obviamente é importante entender o que ele estudou, aonde estudou, o que ele fez para se desenvolver, mas eu olho muito também a consistência da carreira e a consistência das histórias que ele vai colocar na mesa. Novamente, as histórias, elas têm que ser, para mim, consistentes sempre nas 4 competências. Eu sempre vou avaliar se existem resultados com consistência, se existiu transformação, se pessoas foram desenvolvidas e como ele lidou com a ambiguidade. Então, resumindo, essas 4, de novo, voltam à mesa na avaliação dos candidatos, além da história, obviamente, acadêmica e de formação, a história profissional, e sempre levando em consideração essas 4 competências, fatores que realmente fazem uma história de sucesso ser realmente sólida. Perfeito. E na sua análise, o que é mais relevante? Uma experiência prévia numa experiência ou num segmento ou o perfil do profissional? Eu acho que depende muito do timing da cadeira. Obviamente, os 2 são importantes, depende muito de como aquela cadeira e quais os desafios existem naquela cadeira. Não existe, de novo, uma solução única, né, one size fits all. Eu entendo que depende muito da posição, da estratégia da companhia, do que se espera naquela cadeira e o tipo de liderança e o tipo de desafio de transformação que existe. Então, eu acredito que as competências, de novo, são extremamente importantes, ah, e em momentos da sua carreira de transição também são fundamentais. É isso que pode realmente te abrir portas para outras companhias, outros mercados. E a experiência técnica, sem dúvida, ela é muito importante numa posição que isso seja a principal o principal requirement, que esse seja a busca daquele momento. Uma função extremamente, técnica, ela vai pesar mais, quanto mais o eixo vai para as competências de liderança, eu acredito que é mais peso para as competências de liderança. Quanto mais a função é técnica, mais ela vai realmente pesar para a parte técnica, mas nunca sem uma acompanhar a outra, né? Não existe um técnico 100% técnico que tenha time, que tenha que envolver pessoas, que tenha que entregar resultados, que não tenha que se tem que liderar pessoas, vai ter que ter competências de liderança, vai ter que se relacionar com pessoas dentro da companhia, sejam subordinados, ou superior ou pares, vai ter que ter essa capacidade. Então, vai ser de acordo com a posição, a estratégia e o que está sendo requerido para aquela cadeira, Pedro. Muito bem, excelente. Bom, para a gente finalizar esse bloco, gostaria de te perguntar, na verdade, te solicitar, que dicas você daria aí para quem está começando no segmento de bens de consumo ou no próprio segmento agro, e que almeja aí um dia chegar na posição de diretor comercial de uma multinacional? Quais são as dicas de ouro assim que esse profissional precisa executar para alcançar esse sonho grande? Eu vou dar uma dica simples, né, que eu também sempre converso com o meu time, né, e com as pessoas que eu tenho oportunidade, amigos, e trocar ideias sobre gestão e liderança. Os líderes trabalham para a companhia, né, os líderes não trabalham apenas para uma pessoa, para um superior imediato. Então, eu acredito que os grandes líderes, eles trabalham para a companhia, são aqueles que têm a capacidade, obviamente, de trabalhar em pró dos seus pares,
atender, obviamente, as expectativas, trabalhar, entregar os resultados para os stakeholders, para o presidente da companhia, para os diretores, presidentes, mas eles também têm essa capacidade de trabalhar para o time. Então, eu sempre prezo muito isso, levo muito forte isso na minha carreira, trabalhar para a companhia, trabalhar para todos da companhia, ter realmente essa empatia de entender quais são as necessidades, entender quais são os KPIs, qual que é a agenda, obviamente, que existe nas demais áreas e tentar sempre conciliar, chegar a um bom senso, chegar a um bem comum, porque, obviamente, aí está a capacidade de você conseguir os resultados, executar e ter realmente sucesso. Então, essa é a minha dica para quem está realmente no processo de liderança e está em ambientes que são complexos, em ambientes, obviamente, que têm stakeholders, que têm, obviamente, decisões que não são tomadas unicamente, né, por uma pessoa, mas sim por um time. Perfeito. Com essas dicas valiosíssimas, Otávio, a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje. Em nome da For Sales, eu gostaria de te agradecer muito pela tua disponibilidade de tempo, por ter aceitado o nosso convite para fazer esse bate-papo. Foi uma honra fazer essa conversa contigo. Muito obrigado, Otávio. Eu que agradeço, Pedro, Maurício, foi um prazer esse bate-papo, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Espero ter ajudado e fico à disposição para os próximos capítulos. Legal. Eu agradeço também o Pedro pela participação. Reforço o convite aqui para todos que nos acompanharam, para que acompanhem a For Sales no YouTube, nas plataformas de podcast, no LinkedIn, que é nessas ferramentas que a gente vai compartilhar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todos e até o próximo For Sales Grandes Carreiras.